Boa tarde, Igreja Batista em Vila das Belezas. Bem-vindos, irmãos. Bem-vindos para mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é quinta-feira, 13 de maio de 2021. São 15 horas. Estamos ao vivo em nossa página Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook. O Pão das Três é um momento extremamente prazeroso, oportuno para compartilhar a palavra de Deus. Pão pressupõe alimento, pressupõe saciedade, pressupõe sustento. E o pão é uma referência à palavra de Deus, nosso alimento diário, imprescindível para o fortalecimento da fé, nutrição espiritual, para nossa firmeza doutrinária, para alimentar a esperança, para nos encher de júbilo, de alegria, de exultação por causa de Cristo Jesus, para a glória de Deus. Pão das Três é momento de repartir, de partilhar o pão. Bem-vindos, irmãos também de outras igrejas locais que sempre estão conosco. Bem-vindos todos, amigos, colegas, todos são igualmente bem-vindos em nome de Jesus. Eu convido a todos para uma oração inicial, entregando ao nosso Deus este tempo, praticamente aí 50 minutos, uma hora no máximo, que vamos passar juntos. Ultimamente tem sido aí uma hora, temos estendido aí o nosso Pão das Três para um período de uma hora, geralmente das 3 às 4 mesmo. Às vezes a gente termina um pouco antes, mas esperamos que esta hora seja, como sempre, muito proveitosa. Por isso nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre nossas vidas, a vida de cada um de nós. Vamos orar. Nosso Deus, graças te damos por mais uma edição do Pão das Três. Que prazer estarmos juntos, teu povo, em nome de Jesus Cristo, diante do Senhor Deus Pai, para celebrar este culto, pensar em tua palavra, repartir o pão espiritual, semear a semente santa, esperando edificação, esperando salvação, esperando a poderosa operação do Espírito Santo em nossos corações, seja para edificar, seja para salvar. E em tudo isso queremos glorificar o teu nome. Seja bendito o teu santo nome, exaltado seja o teu Filho amado. Nos alegramos nele, nos jubilamos em tua presença. Que o Senhor tenha prazer neste culto em nossos corações. Graças te damos, te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Um hino muito bonito do nosso cantor cristão, é praticamente aí uma redundância, né? Os hinos do cantor cristão são todos eles belíssimos. Do Inário para o Culto Cristão também. O pastor Júnior, o pastor Israel, principalmente o pastor Israel, eles conseguem trabalhar com os hinos do HCC, Inário para o Culto Cristão. Mas também eles trabalham bastante com o cantor cristão. Eu tenho certa familiaridade com os hinos do cantor cristão, alguns. O de hoje é um deles e eu convido a todos para que cantemos o hino 236, Atribulado Coração. Vivemos dias difíceis, como sempre, a igreja sempre vive dias difíceis, mas confiamos no Senhor, temos o Senhor como Deus, temos o nosso Pai, temos a graça, temos a nossa fé firmada na graça de Jesus. Então, este hino, ao mesmo tempo em que ele afirma que o coração,
coração atribulado é uma realidade, ao mesmo tempo ele afirma que a grandeza de Cristo, a grandeza do amor de Cristo, da graça de Cristo, a grandeza de Deus excede, suplanta, se sobrepõe a quaisquer dificuldades que passemos, seja inclusive um coração atribulado. Vamos cantar pensando nisto? Hino belíssimo aí do cantor cristão 236, Atribulado Coração. Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, vacilar em ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Dilacerado pela dor das tuas culpas do pecar, vem sem demora ao Salvador e vida novas de gozar. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, oh, vem, pois ele em seu amor em graça te dará poder. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. A Cristo sem demora vem, pois ele almeja te valer e sempre quer buscar teu bem. Confia nele em teu viver. Oh, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar em ter temor. Oh, vem já, descanso te dará. Todo descanso repousa em Cristo Jesus. Descanso para o perdido, descanso para o crente, descanso para a alma, descanso para o homem. Ninguém quer o nosso bem como Cristo Jesus. Que hino confortante, que melodia belíssima, que letra bíblica. Assim são os hinos do cantor cristão, pelo menos em sua maioria absoluta. Graças a Deus por hinos como esse, belíssimo. Logo cedo eu estava cantando este hino hoje e não poderia deixar de trazer aqui para o nosso Pão das Três, que tenha sido aí edificante para todos.
Nós prosseguimos com as considerações em Gálatas, estamos no capítulo 4, estamos caminhando devagar, sem pressa, o Pão das Três, como tudo que fazemos na Igreja Batista em Vila das Belezas, sem atropelo, com serenidade, tranquilidade. Não temos aí, ainda mais se tratando da palavra de Deus, podemos ir com constância, né? Com uma continuidade tranquila, de modo que possamos aprender, apreender, compreender, aplicar o texto bíblico em nossas vidas. Então, não temos aí nenhum objetivo de atropelar versículo, não fazemos isso, queremos considerar, dentro da nossa limitação, é claro, queremos considerar a palavra de Deus na forma em que ela está colocada. Hoje, seguindo então em Gálatas, esperamos chegar até o final da carta, lá no capítulo 6, Deus sabe quando, mas hoje nós vamos nos ater em 2 versículos apenas. Gálatas, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Gálatas, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Vamos ler juntos? E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. A obra de Deus para a nossa salvação, a obra de salvação, que é uma obra exclusiva de Deus, é uma obra monumental. O destaque, é claro, por razões elementares, o destaque da obra salvífica, a obra de Deus, ele sempre repousa no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando pensamos em salvação, a obra salvífica, rapidamente vamos nos dirigir à cruz. Rapidamente remontamos ao sacrifício vicário expiatório de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esse é o destaque. Nenhum problema quanto a isso, tem de ser assim mesmo, a palavra preceitua isto, então, tudo bem, sempre vamos pensar desta forma, sob a direção do Espírito Santo, inclusive. Mas é importante que nós tenhamos clareza, compreensão sobre o que se depreende do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, porque os benefícios decorrentes da salvação, da obra salvífica de Deus, os benefícios são de uma grandeza insondável, indescritível. Ainda que nos esforcemos, não podemos dar conta da magnitude da salvação e dos benefícios que decorrem dela. Tudo isso porque Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou para a nossa completa justificação. O que se depreende disso? O que decorre disso é algo monumental, gigantesco. Neste sentido, a fé também é necessária. Nós, crentes, a Igreja de Cristo, vive pela fé. Para compreender a salvação, a fé é necessária. Para conhecer os benefícios decorrentes da salvação, a fé também é necessária. Crer em Cristo é também aceitar a riqueza ou as riquezas que decorrem
da salvação e do Salvador. Temos riquezas decorrentes da salvação e temos riquezas que são consequências do Salvador. Para tanto, a fé também é necessária. Ser filho de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, é algo que nos encanta e, ao mesmo tempo, nos assombra. Encanta-nos porque podemos chamar Deus de Pai. Isso é maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nosso Senhor Jesus usou a palavra Pai para se referir a Deus, o seu Pai. Sabem quantas vezes? Cerca de 180 vezes. Uma já seria maravilhoso, mas nos evangelhos nós encontramos cerca de 180 citações diretas de Jesus a Deus, referindo-se a ele, chamando-o de Pai. Isto é um benefício da salvação. Isto é algo que se depreende da salvação. É uma vertente, um afluente da salvação. Porque isto nos foi legado, isto nos foi conferido, nos foi transmitido. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz por nós. E como nos apropriamos disso? Pela fé. Somente pela fé. Então isto nos encanta. Encanta-nos sermos filhos de Deus e podemos chamar Deus de Pai. Mas também nos assombra, né? Nos assombra porque nos eleva a um grau de comunhão com Deus, ou seja, o Filho de Deus, os filhos de Deus, têm elevado grau de comunhão com Deus, e este grau elevado requer de nós grande responsabilidade. É muito conhecido o ditado segundo o qual grandes benefícios, grandes responsabilidades. Grande bônus, grande compromisso. Então, ao mesmo tempo em que a percepção, a consciência, a certeza da nossa filiação divina nos enche de júbilo e de alegria e de encanto por podermos nos referir ao Pai de Jesus como nosso Pai, ao mesmo tempo isto nos inquire, nos assombra, porque o grau de comunhão é elevadíssimo e repousa sobre nós uma responsabilidade muito grande, um compromisso muito elevado. O objetivo do apóstolo Paulo em esmiuçar a filiação divina dos Gálatas, porque a carta foi dirigida às igrejas na Galácia, e aí nestes 2 versículos ele explora a questão da filiação divina daqueles irmãos, daqueles crentes da Galácia. O objetivo qual é? Valorizar a graça salvadora. Valorizar a graça de Deus que liberta. Valorizar a obra magnífica, magistral, monumental de Deus que resulta na salvação de todo aquele que crê, ou seja, em sua completa liberdade em Cristo. Lembrando que o tema da carta é livres em Cristo ou liberdade em Cristo. A salvação que veio através de Cristo Jesus, por meio de Jesus Cristo, de uma só vez nos libertou
da maldição da lei que os Gálatas estavam sendo enfeitiçados a se sujeitar. A salvação por meio de Cristo nos libertou de toda a maldição da lei, da obrigatoriedade de se cumprir a lei, impossível ao homem. Por isso, todo homem é maldito, é pecador, é destituído da glória de Deus, porque por si só não consegue, não é capaz e não tem capacidade para agradar a Deus. E a salvação por meio de Cristo nos livra disso. Esta é a ideia contida em toda a carta. E ao mesmo tempo, tal salvação grandiosa possibilitou a filiação divina. Nos livrou de toda a condenação, nos livrou da maldição da lei do próprio Deus e, ao mesmo tempo, possibilitou a todo aquele que crê ser filho de Deus. Veja o versículo 6 novamente, que nós lemos no início. E porque sois filhos. Aqui é uma afirmação. O porquê aqui é uma constatação. E porque sois filhos. Trata-se da posição do crente diante de Deus. É preciso afirmar isto. É necessário que o crente, que a igreja, tenha ciência, clareza, compreensão de tal posição, do seu estado. O crente em Cristo Jesus é filho de Deus como Jesus o é. Vejam os benefícios que nós podemos depreender do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, sacrifício que aceitamos pela fé, sacrifício que nos apropriamos por fé. O Filho de Deus é aquele que crê. E quem crê em Cristo é filho de Deus como Jesus o é. Isto é magnífico, é grandioso, é inescrutável, é insondável. Não é monumental a obra de Deus? Todo louvor a Deus pela salvação, pela riqueza da salvação, pelos benefícios que decorrem da salvação. O que é preciso fazer para ser filho de Deus? Nada. Exatamente isso. Para ser filho de Deus, não é preciso fazer nada. Porque o homem, o ser humano por si só, não é capaz de realizar nenhuma obra sequer para ser aceito por Deus. O que é preciso fazer para ser filho de Deus? Fazer nada, pois Cristo já fez o que Deus quer. E só Cristo fez tudo o que Deus quis para o homem. Tudo o que Deus quer para o homem, Cristo fez em plenitude. A nós cabe a fé, crer somente. Quem crê em Cristo é filho de Deus, como Jesus é. Você e eu não podemos fazer nada por nós mesmos para sermos filhos de Deus, para sermos aceitos. Só Cristo fez. E porque cremos em Cristo, é como se tivéssemos feito tudo o que Cristo fez. Por isto somos filhos de Deus. Deus enviou aos nossos corações. De novo a expressão Deus enviou, né? Aí no versículo 6, perceba aí. Deus enviou aos nossos corações, porque somos filhos de Deus. Tal filiação não é sem testemunho.
nós não achamos que somos filhos de Deus. Nós temos certeza. Por quê? Do mesmo modo que Jesus clama ao Pai, seu Espírito, o Espírito Santo, nos leva a clamar. Então nós já estamos falando aqui de uma questão identitária, de uma questão de filiação pelo Espírito. Deus é Pai de Jesus, como é Pai de todo aquele que crê. O Espírito Santo, que levou Jesus a clamar e ungiu Jesus para clamar a Deus, o Pai, é o Espírito que Jesus nos deu, ou é o Espírito de Cristo que clama Abba, Pai. O mesmo modo, a mesma autoridade, a mesma forma de se comunicar, o mesmo conteúdo da comunicação entre Jesus e Deus o Pai, isto nos foi transmitido por Cristo Jesus. Os filhos de Deus se dirigem ao Pai como Jesus se dirige, na mesma forma, no mesmo conteúdo, pelo Espírito do próprio Cristo, pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus, portanto, é o Espírito de Cristo. Nós temos aí a economia da Trindade, é um termo teológico. Nós temos a Trindade trabalhando em favor daquele que crê. Isto é decorrência da salvação. É um aspecto incidental da salvação. Cristo morreu na cruz. Olha o que acontece conosco, os que cremos. Temos certeza que somos filhos de Deus, porque o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito, ao nosso coração. Nossa relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo é suportada pelo próprio Deus, porque cremos. De novo, o que fazemos para merecer isso? Não podemos fazer nada. Qual mérito nosso nisso? Nenhum. A nós cabe somente crer. Cabe somente a fé. Quem crê em Cristo é filho de Deus. Chama a Deus de Pai como Jesus chama. É ouvido por Deus como Jesus é ouvido. Quão grande é a nossa salvação. Tudo por meio da fé. Uma vez que cremos em Cristo Jesus e nos entregamos completamente a Ele, sem nenhuma reserva, passamos a desfrutar de uma comunhão sem precedentes com Deus, o Pai. Para começo de conversa, não era, nunca foi possível o homem desfrutar de plena comunhão com Deus à margem de Cristo Jesus. Então imaginem, ou já imaginamos e experimentamos e vivemos tal realidade. Qual é a comunhão com Deus o Pai daquele que crê? Qual é o nível de comunhão com o Pai daquele que crê em Cristo Jesus? Clamamos porque confiamos. Abba, Pai. Confiamos, por isso temos liberdade para clamar. Se Jesus clamou Abba, Pai, e ele fez nos evangelhos, há registros em pelo menos 180 vezes em que ele clamou Abba, Pai, porque conhece, porque confia, podemos também fazer o mesmo. Clamamos porque confiamos. A relação de confiança é absoluta. E sabemos que Deus é fiel. Ele nos ouve. Ele quis ser nosso Pai.
Olha o peso disso. Quanta confiança podemos depositar em Deus, nosso Pai, por causa de Cristo Jesus. Chamamos Deus de Pai por causa do Filho. Clamamos porque confiamos. Confiamos porque conhecemos. Conhecemos a Deus? Conhecemos. Não como Jesus conhece, mas conhecemos como Jesus o revelou. E Jesus nos deu de conhecer a seu Pai, a vontade do seu Pai, a palavra do seu Pai, os decretos de seu Pai, o juízo de seu Pai, o caráter de seu Pai, o ser de seu Pai, nos foi dado a conhecer por Cristo. Cremos em Cristo? Então conhecemos a Deus. Conhecemos a Deus do modo como Cristo nos revelou. Então, por que nós conhecemos? Nós confiamos. Por que nós confiamos? Nós clamamos. Cristo nos deu o seu Pai. Que bênção! O Pai nos deu o Filho e o Filho nos deu o Pai. Abba, Pai. Deus não nos foi revelado por carne e sangue, mas pelo próprio Deus. O Pai nos deu seu Filho, que nos deu seu Espírito. Por isso, clamamos, Abba, Pai. Abba, em aramaico. Pai, uma derivação de pater, pater em grego. Vocês perceberão que o autor da carta, o apóstolo Paulo, fez questão de colocar nas duas línguas, né? Abba e pater. Abba, Pai. Redundante? Redundante, sim. Abba e Pai significam a mesma coisa, dizem respeito à mesma pessoa, mas redundante, necessário. Redundância necessária para reforçar o quê? Nosso pertencimento a Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Quem crê em Cristo Jesus é filho de Deus e filho de Deus. É filho de Abba, é filho do Pai, é filho de Deus. Embora, meus irmãos, nós conheçamos em parte, e a exemplo do que o apóstolo disse aos Coríntios, nós também podemos dizer, né? Hoje conhecemos em parte, mas mesmo conhecendo em parte, podemos nos dirigir ao Pai como Jesus o fez por 180 vezes, de acordo com os 4 evangelhos. Conhecemos a Deus em parte? Conhecemos, mas o que Cristo nos deu a conhecer de seu Pai nos legitima, nos autoriza, nos confere o poder, a autoridade, o acesso para invocar Abba, Pai, para clamar Abba, Pai. Tal comunhão profunda, ampla, só é possível por Cristo, autor e consumador da nossa fé. E é por fé. E só é por fé. Vamos para o versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. Que conforto, hein? Que confortante. Como isto nutre a esperança. Como isso nos enriquece. Como isso nos traz paz, firmeza, certeza, refrigério. Assim que já não és mais servo. Servo aqui é escravo, tá, gente? Todo mundo é servo de Deus, mas aqui o termo é escravo. Assim que já não és mais servo, mas filho,
E, se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Os desdobramentos da salvação conquistada por Cristo na cruz e na ressurreição, estes desdobramentos devem nutrir, alimentar profunda esperança em todos nós. Quais são as bases da nossa esperança? Ainda que a igreja esteja sob ataque, como no caso dos Gálatas, que foram perturbados por falsos irmãos. Ainda que a igreja esteja sob pandemia, ainda que a igreja esteja sob perseguição às claras por parte de governos totalitários, por parte de outros sistemas religiosos, por parte de grupos paramilitares, por quaisquer poderes. Ainda que a igreja esteja sob ataque, seja de qual natureza for, viral, biológica, química, espiritual, militar, governamental, religiosa, não importa em qual circunstância a igreja esteja. E me parece que sempre a igreja está sob alguma circunstância adversa. Não importa. Nossa esperança deve ser nutrida todo dia, toda hora, em todo instante. Deve ser nutrida porque Cristo nos salvou e os desdobramentos desta salvação são insondáveis e maravilhosos e ricos em si mesmos. E nós precisamos compreendê-los de acordo com a medida da capacidade que o próprio Cristo nos dá, por meio de seu Espírito, por meio de sua palavra. Quem é filho de Deus não é escravo de ninguém, senão de Cristo Jesus. É isto que o versículo 7 está dizendo. Quem é filho de Deus não é escravo de ninguém, senão de Cristo Jesus. Não estamos sujeitos nem à lei, nem à religião. Não somos escravos nem do pecado, nem do diabo. Não agimos conforme o mundo, nem conforme o nosso coração. Então, o que é o crente? O crente é filho de Deus e, por sua vez, herdeiro de Deus por Cristo. Filho de Deus e herdeiro de Deus por Cristo. Isso tem que ser percebido. Isso tem que ser considerado. Nós vivemos hoje, por meio da fé em Cristo, vivemos hoje como filhos de Deus e herdaremos o que Cristo Jesus, nosso irmão mais velho, herdou. Como que a gente continua depois disso? Como que a gente segue falando depois disso? O que tem para falar depois disso? O que vem depois disso? Nós, por sermos filhos de Deus, herdaremos de Deus o que Cristo Jesus herdou de Deus. Jesus, nosso irmão mais velho, filho de Deus como nós o somos. Sabem por quê? Porque os filhos adotados, você e eu, que cremos em Cristo Jesus, somos filhos adotados. Os filhos adotados gozam dos mesmos direitos do filho legítimo. A salvação é grande demais. A salvação é maravilhosa demais. A salvação é bendita demais. A salvação é insondável demais. Ela não cabe em nossa razão. Jamais daremos conta desta riqueza insondável. Ser filho de Deus é algo que se depreende
da salvação que Cristo conquistou para nós, por nós, na cruz do Calvário. Cremos em Cristo, cremos em seu sacrifício, cremos em toda a riqueza que se depreende disso. Uma delas, somos filhos de Deus. Só pela fé mesmo. Nossa razão não tem como dar conta disso. Por isso, pela fé em Cristo, clamamos, Abba, Pai. Ou seja, Pai, Pai. Louvamos, Abba, Pai. Exaltamos, Abba, Pai. Recorremos, Abba, Pai. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe em sua palavra. Que bênção o Evangelho. Que bênção esta carta aos Gálatas. Que bênção os 66 livros deste livro santo chamado Bíblia, Palavra de Deus. Que ela tenha lugar em nossos corações sempre. Deu vontade de cantar um cântico. Sempre. Vamos cantar sempre que possível. Vamos cantar aquele cântico antigo, belíssimo. Ó, quão insondáveis são os juízos do Senhor. Vamos cantar? Ó, quão insondáveis são os juízos do Senhor. Sua sabedoria em toda a terra nunca se viu. Quem o aconselhou? Ou quem foi que o compreendeu? Seu querer é acima da vida de tudo e de todos. Quem primeiro deu a ele, depois recebeu, porque dele, por ele, pra ele são todas as coisas. Glórias sejam dadas, pois a ele eternamente. Amém. 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 Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por seus ricos e insondáveis e inescrutáveis juízos, seus caminhos, seus retos e sábios caminhos. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos para as nossas orações, motivos. Vamos orar juntos, povo de Deus reunido, povo de Deus orando. Povo de Deus reunido, povo de Deus clamando, Abba, Pai. Sempre agradecendo a Deus pela provisão que Ele tem nos conferido, provisão de toda a natureza, né? Recurso de toda a ordem, provisão espiritual. A igreja é uma provisão espiritual. Os irmãos, os conselheiros, os líderes, aqueles que ensinam, provisão de Deus em nossas vidas, provisão material, o recurso humano, provisão. Deus tem nos abençoado com toda sorte de recurso. Graças a Deus pela provisão. Proteção. Deus tem nos guardado, nos livrado, Deus tem nos protegido, Deus nos protege do mal visível e do mal invisível. Deus nos guarda pelo seu poder. Graças a Deus
portanto, pela provisão e pela proteção que Ele tem nos dispensado. Agradecemos a Deus por irmãos e amigos que estão se recuperando de problemas de saúde, alguns já recuperados, inclusive. Nós estamos alegres pela vida do Fabiano, amigo da nossa irmã Ivone. Fabiano, provavelmente, no dia de hoje, está deixando a UTI, já com uma situação bem mais favorável. Ainda no hospital, mas numa situação mais confortável. Graças a Deus. Nos alegramos também com o casal José do Carmo e Marta do Carmo, irmãos nossos, que passaram aí por um momento muito difícil, do ponto de vista de saúde, e hoje estão bem, estão se recuperando em casa. Nos alegramos com a cirurgia bem-sucedida do Juliano, esposo da nossa irmã Lidiane, graças a Deus pelo cuidado do Senhor. Nos alegramos com todos que estão aí se recuperando ou já se recuperaram de problemas de enfermidade. Pedidos, sempre nos lembrando da igreja, orando pela igreja, orar pelas igrejas, pelo povo de Deus, por sua igreja local. Já orou por sua igreja local hoje? Qual o nome da sua igreja? Já orou por ela? Já orou pelas famílias desta igreja? Já orou pelos pastores desta igreja ou pelo pastor desta igreja? Já orou pelos líderes, pelos diáconos, pelos ministérios? Já se envolveu com a sua igreja hoje em oração? Sempre orando pelos missionários, sejam de nossa igreja local, parcerias missionárias que temos, ou pelos missionários que estão nos campos, em todos os lugares. Nossa igreja, inclusive, Igreja Batista em Vila das Belezas, está envolvida neste mês de maio com uma campanha missionária em projetos no Amazonas. Temos o pastor Jardai Souza e o pastor Adiel Tolentino, canais nossos aí de parcerias missionárias com igreja local nas comunidades ribeirinhas, lá no Amazonas. Que Deus abençoe esta campanha. Estamos levantando uma oferta. Se você ainda não deu a sua oferta, atenção, membro da Igreja Batista em Vila das Belezas, separe a sua oferta diante de Deus com o coração grato e generoso para participar desta campanha. Missões se faz também com dinheiro. Não dá para fazer obra missionária sem dinheiro. Precisa de oração, precisa de gente, precisa de dinheiro. Então, que Deus abençoe a oferta que estamos levantando, que ela seja aceita por Deus e abençoada por Ele. Nos lembrando sempre também em nossas orações dos que estão hospitalizados. Vou citar aqui alguns nomes: Irene Martinez, Osvaldo, Nanau, Marinalva, Júlio, Alessandro, Paulo. São alguns nomes de amigos, de irmãos, de familiares, pessoas que estão enfrentando uma luta muito grande em hospitais. Deus tenha misericórdia. Outros nomes de pessoas, irmãos, amigos, familiares que estão lutando aí contra enfermidades, inclusive a Covid-19, mas outras enfermidades também, algumas até mais graves, porém não estão hospitalizados, mas estão enfermos. Vou citar alguns nomes: Breno, Fátima, Jane, Tata, Wilson, Gabriel Santana, Irailda, Vilma Sueli, Isael, Brás, Eti, Arlindo, inclusive hoje a irmã Maria do Carmo,
Dê uma atualizada na situação do seu cunhado Arlindo. Thaís Santana, Juliana Bandini, Maria Aparecida, Arlinécio, José, Luzenaide, Jusilene, Luiz Dantas, são alguns nomes pelos quais nós temos orado, temos batalhado em oração, batalha boa, né? Batalha de oração, que Deus tenha misericórdia, por isto clamamos, Abba, Pai. Orando pelas famílias enlutadas, recebemos um pedido de oração. A nossa irmã Rose, a Rose do Almir, ela pede oração por familiares que estão de luto. Os nomes são Mercedes, André e Marcos. Há tantas famílias em nossa igreja, em outras igrejas, famílias com as quais nós temos relacionamento, passando aí por período de luto. Então oremos pelas famílias enlutadas, pelos familiares da nossa irmã Rose, orando pelos idosos, desempregados. Ficar sem trabalho no momento em que estamos vivendo não é fácil em nenhum momento. Que dirá agora? Que Deus tenha misericórdia dos irmãos que estão sem trabalho. Oremos, clamemos ao Senhor. Que Deus abençoe os profissionais de serviços essenciais, sobretudo aqueles que militam, eu quero usar aqui o termo militar mesmo, aqueles que militam na área da saúde, que lutam em hospitais, clínicas, laboratórios, postos de saúde, em todo o ramo da saúde, aqueles que estão trabalhando, médicos, enfermeiros, pesquisadores, seguranças, recepcionistas, assistentes sociais, todos eles. Que Deus tenha misericórdia e os capacite e os proteja. Pedindo também a bênção de Deus sobre as autoridades brasileiras, sobretudo as autoridades da área de saúde, e orar pelo Brasil. São motivos permanentes em nossa lista de oração. Vamos orar juntos agora? Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por esta tarde, te louvamos por tua provisão em nossas vidas, pelos recursos de várias naturezas que vêm do Senhor, que o Senhor nos concede. Te agradecemos pela proteção, o Senhor tem nos livrado do mal, graças te damos. Nos alegramos com os irmãos, com os amigos, por todos eles que estão se recuperando ou já recuperados de problemas de saúde. Graças te damos pelos que receberam alta hospitalar, pelos que já estão retomando suas atividades, pelos que saíram da UTI e estão se recuperando no quarto. Nossa alegria, Pai. Te agradecemos por isto. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre as igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Pedimos por nossa igreja Batista em Vila das Belezas, que o Senhor abençoe pastores, líderes, ministérios, comissões, famílias, membros, crianças, até os adultos, idosos, todos sejam envolvidos, cobertos por tua graça e misericórdia. Pedimos a tua bênção sobre a campanha missionária para o Amazonas, para nossos projetos de evangelização, de crescimento da igreja nas regiões ribeirinhas. Pedimos a tua bênção sobre o pastor Jadai Souza, pastor Adiel Tolentino e seus contatos no Amazonas, que são nossos parceiros missionários. Que a campanha celebrada por nossa igreja seja agradável ao Senhor, lhe dê prazer, e que o Senhor se digne nos abençoar, que o recurso levantado, que as orações feitas, tudo isso agrade ao Senhor, e o Senhor nos abençoe.
pois trata-se da tua glória, Pai, do teu reino, da disseminação do Evangelho, da expansão do teu reino. Pedimos a tua bênção sobre os hospitalizados, são tantos, com as mais variadas complexidades, situações diversas e adversas. Misericórdia. Abençoe as famílias dos que estão hospitalizados. Pedimos por cura, por restauração, por alívio das dores, por conforto. Pai Celestial, também nos lembramos dos demais enfermos que se encontram em casa, ainda que enfrentando, lutando contra enfermidades, algumas de longa duração. Pedimos que o Senhor abençoe a fé, a perseverança dos teus filhos. Sempre oramos pela cura, sempre oramos pelo recurso, pelo bem do Senhor. O Senhor só nos faz o bem. Bendito seja o teu nome. O Senhor quer o nosso bem. Abençoe teus filhos com força, vigor, com restauração física, com a confirmação da fé. Te louvamos pela perseverança do teu povo, que em meio a situações adversas persevera, permanece firme, te exaltando e te engrandecendo. Tua bênção, teu consolo, que excede toda dor, teu consolo sobre os enlutados, que a tua bênção seja sobre os familiares da irmã Rose e sobre os demais enlutados da nossa igreja e de outras também. Senhor Deus, que o Senhor abençoe os idosos, os desempregados, tenhas misericórdia dos profissionais da saúde, em todas e quaisquer circunstâncias, em quais cargos estejam exercendo. Senhor, que o Senhor os abençoe. Pedimos a tua bênção também sobre as autoridades públicas da área da saúde no Brasil. Dê sabedoria, dê capacidade, dê discernimento. Senhor, que também sejam inquiridos, cobrados pelo Senhor, que é Deus sobre toda autoridade. O Senhor é Deus sobre a autoridade. Te louvamos porque só o Senhor é Deus. Misericórdia do Brasil. Que o Senhor não trate o Brasil como ele merece ser tratado, mas o Senhor nos perdoe, porque somos uma nação pecadora. Misericórdia do Brasil. Nos perdoe, tenha compaixão de nós. Te louvamos por esta tarde. Pedimos que a tua palavra tenha lugar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma edição do Pão das Três. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês que permaneceu. Esperamos que tenha sido um tempo muito proveitoso, de muita edificação. Amanhã, Pão das Três retorna aqui no Facebook, às 15 horas, amanhã com o pastor Israel. Tenham todos uma boa tarde. Deus abençoe a vida de cada um.